tarde, amigos do atletismo. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma ação da Federação Catarinense de Atletismo em tempos de pandemia. Lembrando, se você não tem o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. O nosso convidado de hoje é um grande convidado, uma lenda viva das nossas corridas de rua, das nossas provas de fundo, enfim, um grande campeão que hoje nós temos o privilégio de conversar, meu querido amigo Clair Antônio Vattier. Tudo bem, Clair? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Deraldo? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui em meio à pandemia, em meio a todo esse problema mundial, e acho que isso abriu portas para nós conversarmos e termos esse momento. E como me falasse agora mesmo, eu sou já o 25º. Isso quer dizer que legal, já foram 25 grandes atletas, com certeza grandes atletas que foram entrevistados. É verdade, 25, isso dá 6 meses, mais de 6 meses de programa. Até bom ter falado nisso, né? A gente está se tocando agora, são 6 meses desse projeto, que começou comigo e com a Liege, tentando preencher algumas lacunas do nosso site e tal, e virou uma febre aí, todo mundo está curtindo e assistindo. Clair, vamos começar do começo. Essa grande história sempre tem um início, um pontapé inicial. Você que é filho de São Miguel do Oeste, conta para nós. Eu até acho que sei quem foi, mas quem que descobriu, quem começou, quem trouxe o Clair Vattier para o mundo do atletismo? Então, Deraldo, por acaso hoje mesmo, a minha esposa viu no croquis da aula da minha filha, da mais velha, de 14 anos, a Laura, que você sabe, tinha lá Memórias de Santa Catarina e a Delirde. Ela disse, eu quero assistir. Então, eu assisti um pouquinho, o começo, e aí ela já falou quase tudo. Então, eu sou de São Miguel do Oeste. Eu quero ouvir a tua versão. Interior de São Miguel do Oeste, de onde eu morava até o centro, até a escola, em torno de 4 quilômetros. Isso eu fazia todos os dias a pé. Comecei na escola um ano depois, porque como era raquítico, magrelo, a minha mãe tinha medo que eu não iria aguentar ir para a escola e voltar todos os dias a pé. Como não tinha ônibus, então comecei com 8 anos de idade na escola. Quando fiz 9 anos, eu completei o primeiro ano do ensino fundamental inicial. Enfim, e aí, desde sempre jogando futebol, para lá e para cá, sempre aquela onda Pelé e tudo mais, todo mundo queria ser Pelé e assim por diante. Aí os anos passaram, foi que chegaram esses professores do Rio Grande do Sul, que foi o Adroaldo Lins, saudoso, Vitélio Daniel e o Gilson Scheik. O Vitélio, nosso querido Vitélio também. Então, Vitélio Daniel, que você conhece, do handebol e tudo mais. E vieram para a escola estadual, Colégio São Miguel, onde nós estudávamos com modelismo. E ali começou o Adroaldo muito ativo, né? Fazia basquete, corrida, e enfim, o Vitélio mais no handebol, enfim. Aí começou a rivalidade com as escolas privadas. E como ali que começou também, quando eles chegaram, começou a despertar o interesse pelo esporte como um todo. Não o esporte futebol, como todo mundo queria, mas o esporte alternativo. Nos mostrou o basquete, que ficamos fascinados pelo basquete. Porém, antes de cada aula que tínhamos lá na escola, também contado pela Delide, que era você conhece São Miguel do Oeste, o centro ali é bem organizado, são quadras de 400 metros no entorno, e antes de cada aula ele colocava todos os alunos. Aquecimento, uma volta, daí mentia. Volta na quadra, não é uma na volta quadra. Na quadra. Poderia fazer correndo ou caminhando. Mas sabe como são os meninos? O pau pegava. Né? Aí quando chegava na primeira volta, não, pode fazer mais uma volta até chegar os outros. Mais uma volta. E sempre entre os primeiros, ou o primeiro, chegava, não chegaram todos, pode dar mais outra volta. E aí começou tudo. Né? Isso tu tinha mais ou menos que idade, Cleide? Então, eu estava com 15 para 16, 15, eu estava no 9º ano, se não me engano, ou oitava série, né? Porque o Clair, para nossos amigos saberem, ele não
participou da categoria de base, que a gente chamava na época menores, né? Não chegou a competir Não, menores, né? Já foi não. direto para juvenil, né? Direto, então, já fui direto pro pega para capar, como diz o outro. Mas só me permite uma pausa, Clay. Eu sempre apresento os nossos convidados assim, o cartão de visita aos Jogos Abertos. E o Clay Vatier, ele tem 23 medalhas nos Jogos Abertos. 11 de ouro, 8 de prata, 4 de bronze, conquistado nas provas de fundo e meio fundo, né? Ele tem, nas melhores marcas dos Jogos Abertos, de todos os tempos, das 50 melhores marcas, ele tem 8 delas no 10.000, 5 no 5.000 e 4 3.000 com obstáculos. Considerando o tempo que ele já parou de competir, e o cara se mantém ainda no topo, né? Nos melhores atletas dos Jogos Abertos, ele é o primeiro nos 5.000 metros, até hoje, melhor marca dos Jogos Abertos nos 5.000, é o segundo no 10.000 e o sexto no 3.000 com obstáculo. Só para abrir os trabalhos. Lembra desses números, Cleide? Eu não sabia. Não... Sim, das medalhas, na minha contagem também eram 25. Porque eu 25? tenho uma de técnico em Joaçaba, como Ah, técnico não, medalha de técnico ouro. aqui não Não conta. conta. E nas minhas contas eram 25, eu não sei, eu tenho que... Então, como você Não, tem mas eu aí até vou os revisar, porque dados, é sempre bom quando eu converso com os então é convidados. 24 medalhas, né? São Quando eu 24, converso com os ou convidados, 23, pode ser que eu me enganei também. Então, eu tenho muito presente essas marcas e tudo mais, como se fosse ontem, né? Mesmo tendo passado vários anos, tanto do 5.000, que foi a melhor marca lá em Florianópolis, como a segunda melhor marca em Joinville, junto com o Johnny. é isso. Então, eu tenho muito presente essas marcas, né, dos Jogos Abertos, inclusive a do 3.000 com obstáculo. Isso. Mas vamos começar, vamos continuar lá no começo ainda. Depois vamos passar para os Jogos Abertos. Mas eu sempre apresento os números dos Jogos Abertos para o pessoal ter a dimensão de quem é o nosso Sim. entrevistado. Porque muita gente não te conhece, essa geração nova. Você faz tempo que não aparece para nos visitar nas competições, então fica Faz um tempo. pouco... tem que ir, tem que aparecer, pegar, dar uma voltinha, passear com a família. E Jogos Abertos o ano que vem agora em Jaraguá do Sul, 60 anos, vamos lá. Eu Você vou faz estar parte lá. da história. Lá no começo, então, o Adroaldo fazia dar 10 voltas na quadra e tal. E a primeira competição mesmo, como é que foi? Assim, A vais primeira, competir. a primeira foi 1º de maio de 84 também, do trevo de entrada de São Miguel do Oeste até a praça. E ele me falou o seguinte, eu treinava basquete, também jogava muito, mas tinha pouca estatura, como percebe, né? Enfim, aí dizia assim, ó, vamos lá que eu te deixo ganhar. Daí tinham 2 policiais militares que eram bons, que treinavam, e ele falou assim, eu te deixo ganhar, beleza. Corri de conguinha ao colo, eu lembro que a minha avó ainda viva, disse, Clair, você é louco, você nem vai aguentar isso tudo. Beleza, eu disse, eu vou lá, vó. Acabei ficando em terceiro e ganhei do professor. Te deixei ganhar. Não, mas ficou bem atrás, né? Aí, a partir desse momento, ele disse, não, Clair, queres ganhar medalhas, queres ir para ir voar mais longe? Vamos treinar. E eu lembro, imagina, eu era do interior, meu pai não deixava, e eu conseguia treinar 2, 3 vezes por semana, no máximo. Isso no ano de 84. 85, E aí, naquele ano de 84, você chegou aí nos Jogos Abertos de Concórdia ou só Fui. já foi em Concórdia? Já ganhou medalha? Não me lembro, me refresca a memória. Não, olha a história. Fui 10º nos 10.000 e 11º nos 5.000 metros. Novinho, né? Então, aí foi um ano E as depois, feras que estavam correndo lá também não na eram época fracas, né? justamente. Então, mas tinha um senhor que se chama também saudoso, Wilson Romancini. Ele falou Sim. assim, ele me chamou, colono, você pode ser melhor que esses caras. E aquilo entrou na minha cabeça e eu disse, não, eu vou ser melhor que esses caras. E aí eu treinava futebol na escolinha de São Miguel, né, a escolinha principal de São Miguel, eu jogava. E eu lembro que o professor Adroaldo falou, e o Gilson também, Clair, se quer ser mais um jogador de futebol, continue jogando futebol. Mas se você quer ser o melhor de Santa Catarina, você tem que deixar de lado o futebol e se dedicar aos treinamentos. Você é o visto Mesmo? brasileiro, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, aí jogava basquete, joguei vários torneios de basquete, inclusive fui no JASC, em Concórdia, eu fui para jogar basquete. O atletismo, fui. Eu não sabia, não Era sabia. armador de confusão. Mas, não, armava, eu gostava, armava, só que estatura.
Fui 2 vezes na bandeja, jogamos contra Lages, pivô, 2 tocos na hora. Ali eu percebi que o atletismo era o meu esporte. Aquele timinho fraco que lá tinha também, né? Justo, bem aquele time lá. Máximo, né? Então, e aí comecei a treinar mais vezes por semana, o pai começou a liberar mais, e, enfim, daí começou tudo. Aí, um ano depois, Brusque. Ué, 85, né? Então, eu fiz os 5.000 e o 10.000. Fui terceiro nos 5.000. Ali começou a trajetória dos Jogos Abertos, as primeiras medalhas. Mas antes dos Jogos Abertos, você participou de campeonato estadual e troféu governador ou só foi governador? Pela federação? Foi aquele em governador, né? Criciúma. Governador estadual. Governador, acho que era. Foi lá que daí apareceu do nada, o professor me levou. E eu disse, eu vou lá, vou competir com esses caras. Aí tava ninguém mais, ninguém menos que os emblemáticos da nossa mega história do atletismo, José Maria Nunes e Paulo Zimmer, Paulo César Zimmer. O E eu Pompeia. disse, o Pompeia também, justo. Mas aí deu a largada, eu ganhei as 2 provas, 5.000 e 10.000. Aí eu disse, mas quem que é esse cara? De onde apareceu esse bicho aqui? Cara, magrela aí ganhou as 2 provas. Eles estavam terminando, acabando com a carreira, deviam terminando, né, parando, e eu começando. E aí foi... Depois ainda o Zimmer me ganhou algumas provas, eu sei que foi a Corrida da Fogueira, em Blumenau e tudo mais, mas aí dali para frente ele só melhorou. Você teve o privilégio, né, de começar com uma grande escola, né, que você falou aí, Zimmer, Nunes, Pompeia, pegou o Chiquinho, Paulista. O Chiquinho já foi teu competidor direto mesmo? Sim, o Chiquinho. Chiquinho já foi competidor direto, né? Sim. Mas pegou aquela velha geração lá que foram os precursores do fundo de Santa Catarina. Sim. E aí eu me lembro que o Clair... Bom, o Clair tem uma curiosidade. Ele, nos Jogos Abertos, acho que foi o cara que mais competiu por municípios diferentes. Só lembrando, Balneário Camboriú, Chapecó, Itajaí, Concórdia, Rio do Sul, São Miguel do Oeste. Foi isso ou faltou, esqueci de algum? Balneário, Itajaí, Rio do Sul, né? Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste, Joinville, mas eu fui contratado por Joinville, mas não chegou a competir porque eu me machuquei naquele ano. Foi. E aí, depois nós vamos falar um pouco por que ele rodava tanto de município, né? Mas aí, naquele ano, então, o Clay já foi lá, buscou a sua medalha e aí decolou. E aí, em 86, você 85, já não mais... Não, 85 foi por São Miguel do Oeste, né? Competido por São Miguel do Oeste. Mas em 85 também teve uma grande reviravolta, que eu era para ir para o Exército, em São Miguel do Oeste. E eu relutei, lutei e consegui sair do Exército porque eu queria terminar o ensino médio e estava correndo já razoável. E o professor falou, se você for para o Exército, acabou. Então aquilo me demarcou. E resumindo, não sei se tem anotado ali, foi o ano que eu fiquei campeão brasileiro 2 vezes, campeão brasileiro juvenil. 85. Não, pois é isso que eu ia falar. O primeiro, por isso eu estava na dúvida aqui, por isso é bom quando a gente entrevista, a gente tira essas dúvidas. Eu não lembrava se o primeiro brasileiro tinha sido em 86 ou 85, mas foi 85, brasileiro juvenil. E aí foi para lá e fez o quê? Conta para nós. Então, eu fui junto com o técnico da Delírio, já o Adualdo não me treinava mais. Porque houve uma intriga entre os professores, né? Sabe como que acontece. Aí nós fomos para Porto Alegre, mas eu fui junto com eles, fui com a Delírio, a Marlene e eu. E ele, né, não, tudo bem, conversava numa boa, dizia, agora você vai ver quem são os bons daqui. Eu disse, tá bom, tudo certo. Aí eu lembro que nós fomos visitar Porto Alegre, a manhã toda correndo para lá e para cá, coisa que não deveria ter feito. Chegamos no alojamento, lá na Sojipa, ó, 14 horas e 5.000. Como 14 horas e 5.000? Era 11 e pouco, tinha que almoçar, né? Aí, ferrou. Pensei, né? Comi um arrozinho lá e fiquei bem quietinho. E aí eu perguntei para o Adroaldo, quem que é o cara bom? Disse, o de São Paulo não veio, dizer, mas tem o de Brasília, que é um tal de Joãozinho. Aí pensei comigo, é esse aí que eu tenho que ir. Se o cara é o bom, tem que ir atrás dele, né? E daí foram 4.000,
e 400, não, 4.200 metros, 4.200. Eu disse, a minha chegada é agora. Eu tenho que chegar no 4.600 e resolver o resto na última volta. Sim, claro. Tu era veloz, né? Fiz a chegada 800 metros antes. E, enfim, deu tudo certo, ganhei, mas o tempo não foi bom. A pista era de terra, caminho carvão, Sim, e eu surgi fiz pela terra. 14,11. Não era índice para o Troféu Brasil Juvenil em São Paulo. 14 ou 15, 11? 15,11, desculpa. 15, 11, 15, 11. 15,11. Aí o pessoal de São Miguel, não, se ele é campeão brasileiro aqui, por que não vai para São Paulo? Aí ligaram para a Federação Paulista, Confederação, não, manda o menino. Se ele fizer abaixo de 15, nós pagamos todas as despesas dele. Se ele não Opa! fizer, vocês pagam as despesas e acabou. Beleza. Aí eu fui de novo com o Adroaldo. Chegamos lá. Eu disse, Adroaldo, quem é? Não, tem o Joãozinho, tem o Clodoaldo Lopes do Carmo, que foi árbitro da Olimpíada no principal obstáculo. Grande Clodoaldo. Então, tinha mais outros atletas. E eu disse, vou atrás desses de novo. Não tem o que fazer, né? E resumindo, aí fiz 14,48 e ganhei a prova também. Ganhei 5 do Clodoaldo, na chegada, tudo. Brasileiro juvenil, isso. Brasileiro juvenil, 14,48. Nossa. E foi a melhor marca do ano de 85, juvenil. Hoje é juvenil, né? E essa foi a história do 85 no juvenil. Tá, mas o juvenil hoje, que é o sub-20, não tá tão diferente disso aí não, tá? Que na geração hoje do fundo no Brasil não tá aquela mesma potência que era a geração de vocês. Com uma outra exceção. Essa marca tua, acho que ainda pega a medalha no Brasileiro Sub-20 atualmente. Sabia disso? Olha só. Isso a evolução tudo... do treinamento, com a Exato. evolução da Pois é, mas capacidade. é isso que eu ia te perguntar. Isso tudo ainda sem um treinamento específico voltado para... Era mais no teu pulmão, na tua gana, na tua raça, né? Não tinha uma preparação específica. Sim. Né? Em São Miguel nós treinávamos no campo, colocavam uns 4 tijolos, era pista. Não tinha... Quando fomos para a pista, aí tem uma história também do Adroaldo, logo que estava terminando de treinar com ele. Nós colhemos soja durante a manhã toda e à tarde tinha o treino. Cheguei na pista e disse, professor, estou cansado pra caramba. Não tem jeito. Ah, deixa de ser frouxo, carregou umas sacas de soja, está dizendo o quê? Beleza. Você conhece a pista de São Miguel do Oeste. E conheci o Adroaldo também, né? Então, aqueci, resumindo, 15,25, treinando. Aí disse, então tá aí. Tá cansado como que tá cansado? Fiz 15,25 treinando. Por isso que eu aí depois fui E lá fiz 15,11, para ter uma ideia. Nossa Senhora. Aí fechou esse ano de 2085 com essa... Aí o 86 você saiu de São Miguel, né? Ou ainda ficou lá naquele ano? Eu corri para o Chapecó. Aí foi para Chapecó. Já fui para Chapecó. Treinando com o pessoal de Chapecó ou ainda treinando meio que por conta ali? Ainda tá meio com o Gil, você sentiu meio uma coisa meio estranha que foi. Eu sei que eu treinava... Era com o Gilson, sim. Treinava com o Gilson. Mas o Gilson de São Miguel. É o Gilson Digas, não. O Gilson Digas é outra história. Né? Aí é outra pegada. Então, aí foi aquele ano, eu já conversei, quando eu fui para o Troféu Brasil, nesse ano, Troféu Brasil Juvenil, eu já me interessava muito com a questão de treinamento e eu conheci o Adalto Domingues. Né? Teve uma reunião, fui lá assistir um debate sobre treinamento e assim, eu simpatizei, não que eu conheci, eu fui lá e conversei com ele. Mas, faço obstáculo, faço corrida, não sei o quê, corro assim e tal. E ele já me disse assim, Caio, podemos fazer? Daí ele deu umas dicas, eu passei pro Gilson e fomos treinando. Tem um treino até que o Gilson me colocou, olha só, né? Nem sabia que era maratona. Nós vamos fazer 40 quilômetros domingo. Como assim? No inverno, São Miguel do Oeste, inverno é frio. É frio. Não, você vai em direção lá ao Rio das Antas, que nós tínhamos, e eu vou te encontrar e te levo água. Beleza, eu fui. Até tal ponto e voltei. E nada do professor, daqui a pouco hipoglicemia. Tava indo igual um bêbado. Aí ele me encontrou. Eu já tinha feito uns 30 e cacetada, e aí... Mas enfim, com as loucuras com esses anos.
Na verdade, era um treinamento empírico, né, Clay? Naquela Totalmente. época, né? Totalmente empírico, né? Totalmente. Aí a gente se pergunta assim, se uma pessoa como você, que com esse talento imenso, tivesse começado assim, certo, né? E eu acho que ainda teria feito voos muito mais altos, né? Sim. Sim, e essa também é a fala, sabe de quem? Que você conhece muito bem, Luiz Antônio dos Santos. Sim, Ele esteve na África, esteve lá sim, sim. no Quênia, e ele falou a mesma coisa que você estava falando. Claís, se nós tivéssemos hoje, com o nosso conhecimento de hoje, e ter tido as Sim, mesmas oportunidades, certamente nós seríamos olímpicos. sim, sem dúvida. Que eu digo para vários aqui entrevistados, já falei, né, que vocês são a geração certa na época errada. A É, geração de vocês hoje teria é, muito atleta olímpico, muito. e você sabe como que era, Aderaldo? Veja bem, 90 eu não lembro, 92, 93, que eu já estava com o Henrique Viana, Sim, tinha índice para o Troféu Brasil, sim. e era 30 minutos, o 10 mil. E eu não tinha feito ainda o índice. E eu lembro que ele nos chamou lá para o Célio de Barros, ó, Clair, colocou o Luiz Antônio e o Ronaldo, ó, vocês vão puxar o Clair para ele fazer 30 minutos. E daí deu 29,59 para eu ir para o Troféu Brasil. Que dupla, hein? Sim, Ronaldo e... Ah, que dupla, né? Ronaldo é um dos maiores maratonistas da história do atletismo mundo, brasileiro. E aí então, começou a decolar, foi para Chapecó. Naquele ano, de 86, já ganhou, acho que medalha de ouro ou prata nos Jogos Abertos, não me sim, lembro. foi E aí teve 96. mais um juvenil em 86 ainda? Não, Ou não, não, tinha porque daí estourado em completei, 85, né? sim, E aí já foi carou adulto, que naquela época não tinha sim. sub-23 mais, era direto, né? Choque direto, pá. Mas olha só, como que são eu corri meu primeiro obstáculo em 86. Sim, Por quê? Eu fui fazer educação física em Blumenau e nas aulas de atletismo, aí tinha barreira, né? O professor Ivo passava as barreiras e professor tudo Ivo, né? mais. Mas eu falei, como que se passa as barreiras assim? Não, eu aprendi na escola com o professor, né? Ele colocava lá os elásticos, nós passávamos e mostrava a técnica e tudo mais. E disse, claro, faça 3 mil com obstáculos nos Jogos Abertos, você ganha, rapaz. Não, estava começando, não tinha nenhuma medalha, tinha a medalha de bronze dos 5 mil. Deixa Sim. 10 mil e faz o 3 mil com obstáculos. Ah, eu fui lá para Criciúma para fazer o índice lá, já ganhei lá. Aí depois ganhei os Jogos Abertos também. 3 É, mil com obstáculos. se não me falha a memória, foi o segundo ano que teve 3 mil com obstáculos, né? Eu acho que o 3 mil com obstáculos começou em 85, né? Acho que era Sim, o lá, segundo ano de 3 mil com obstáculos, Jogos bem, Abertos. bem provável, que eu lembro que eu assisti em Brusque o 3 mil com obstáculos. É, E, aquela onde pista que, horrível, que tinha chovido um monte, lá estava uma isso, lama, lembra? o Em irmão do Criciúma você Paz. já competiu na pista sintética, na de Sim, Robetânia. isso. Se bem que 86 os Jogos Abertos foi em Joinville, 87 que foi na pista sintética de Mas eu Criciúma. ganhei lá em Joinville o obstáculo. Sim, sim, 86 foi em Joinville. Tinha chovido um monte também, lembra? E Sim. aí, essa transição para o 3 mil com obstáculos era uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu já me respondesse um pouco, que o Ivo que te deu essa incentivada, né? Uhum. E eu acho que foi um grande pulo na tua carreira para depois tu voar maior nas distâncias maiores, né? Porque como tu não tinha uma preparação específica lá no começo, tinha muita resistência e velocidade, o 3 mil era uma prova facinha para ti, né? É uma prova bem tranquila e que te preparava para mais longa, né? Sim. Eu sei que quando eu comecei o obstáculo, um pouco de dificuldade na corrida de aproximação ao obstáculo. Tinha que sempre Sim, ter. E eu ficava pensando, mais ou menos, a distância que eu tinha que trocar passada antes do obstáculo. Então, isso me favoreceu um monte. Dificilmente eu chegava picando no obstáculo, dificilmente. E aí me favoreceu um monte e a técnica de passagem. Eu, se não me engano, eu fui quarto no Troféu Brasil em Curitiba, depois em São Paulo também, terceiro, quarto. Eu não lembro, assim, do obstáculo mais que tudo. é muito resultado, né? Muita coisa para lembrar, né? Mas Curitiba fui quarto e, se não me engano, São Paulo fui terceiro no obstáculo, e, enfim. Aí depois eu deixei porque eu me machuquei. Eu treinava muito em Concórdia no É, obstáculo. Aí me machuquei e aí deu um neuroma de Norton e me prejudicou muito. Eu não conseguia passar os obstáculos, eu ia é, muito. Aí eu larguei o obstáculo. foi uma prova assim, para ter ideia,
Vamos passar um pouquinho para outra, uma coisa maior agora, para os melhores marcas absolutas do estado. Eu estou fazendo essa pesquisa e agora com esse monte de resultado bom que está surgindo, a minha pesquisa toda hora está sendo atualizada, eu não consigo publicar ela, vou ver se fecho o ano. Nas marcas absolutas, nas 50 melhores marcas absolutas do estado, o Clair tem o quinto melhor marca nos 3.000 com obstáculos, em todos os tempos. É o segundo melhor nos 5.000 metros. É o segundo melhor nos 10.000 metros. Desculpa. Não, e no 3.000 rasos, 3.000 rasos, que uma época vocês corriam isso no juvenil, o Clair também é o quinto melhor de todos os tempos. Olha só. Né? Então, 3.000 com obstáculos, 5.000 e 10.000. Qual que é a do 3.000, Deraldo? Desculpa. A marca do 3.000, que eu tenho registrado, é 8:33:6. Então, mas tu deve ter feito melhor, né? Em algum lugar, né? Sim, eu corri um campeonato de sociedade lá na Itália. Eu fiz 8:11, se não me engano. 8:11 ou 8:14. O que eu falei para a Delir disso aí também é a mesma coisa. O tempo que vocês moraram na Itália... Nós não trouxemos Exato. Tem muito resultado bom de vocês lá que a gente não tem. E com certeza, tu deve ter baixado isso muitas vezes, né? Esse 8:33, então, né? Eu corri um 8:11 e um 8:14 na final. Foram 2, 3 mil que eu corri lá, raso, né? Entendeu? E pena que na época vocês não tinham isso de boletim para guardar, vocês estavam fora do Brasil. Mas essa passagem da Itália tu vai contar daqui a pouco para nós. Então, veja bem, eu estou falando isso para os nossos amigos entender, mais uma vez, a grandeza da pessoa que está sendo entrevistada. Em todos os tempos, o cara está entre os 5, 6 melhores em 4 provas na história do atletismo de Santa Catarina. Isso não é pouca coisa. Isso não é muita coisa, né? E esse senhor agora que está ficando de cabelinho branco aí, né? E aí, Clair, começou a deslanchar, depois começou aquela briga no bom sentido. Você, Johnny Pazin, Valmir Carvalho, começou uma outra geração no fundo. E aí, no 3.000 com obstáculos, que tu deu aquela saída por causa da lesão, tinha Gilson Vigas, tinha Magrão, Luiz Neri Pereira, que vai ser o nosso próximo entrevistado, Magrão. Que bom. Então, isso aí para vocês cada competição era uma final do campeonato, literalmente, porque estava competindo com as feras, não era isso? E a preparação para isso, como é que rolava? Então, quando começou, depois que eu me formei em 89... Em Blumenau? Não, tive que voltar para... Na verdade, eu me formei em Palmas, no Paraná. Porque até, de repente, conversando com o Gilson, eles estavam meio desconfiados pela queda de rendimento em Blumenau. Mas as aulas e não se alimentava direito. Sim, claro. Todas essas situações. Enfim, daí eu voltei e terminei em Palmas, no Paraná. E então, quando eu conheci o Arthur de Freitas Castro, que veio competir por Concórdia, que quando ele chegou, o menino vai fazer tanto, de só vendo para crer. Aí eu perdi o 10.000 lá em Criciúma, nas últimas 5 voltas ele saiu, e os 5.000 foi ali também na chegada. Mas voltando, aí eu conversando com o Henrique dizia assim: Clair, você consegue se manter um ano sem precisar deixar o atletismo e nós tentarmos ver o que acontece, né, com a tua carreira? Pensei, consigo. Estava eu dele, disse: não, consigo sim. Aí fiz várias viagens para Petrópolis e tudo mais, mudou o treinamento, e dali para frente foi tudo uma consequência muito rápida, pela organização do treinamento, pelo volume e qualidade e o nível de competição que nós íamos. Sim. Beleza. Aí quando voltou aqui, vamos falar sério, né? Como falasse, cada prova que tínhamos era uma final de Jogos Abertos. Sim. Seja ela, ou seria ela, 5.000, 10.000 na rua, 15 quilômetros, meia maratona. Muitas provas, o Carvalho saía 2,55 direto. Não importava se era meia maratona, 10, 15, ele saía para baixo de 3 por mil e corria vários quilômetros. Sempre com aquela gana, né, o Carvalho? Né? Mas pensa, teve um período que tinha John,
Valmir Carvalho, Sigel, não lembro mais o nome, Sigel Luiz Vilmar Godoy Sigel. Então, Beclis, Vasmiro, Só fera. 6, 7 atletas para disputar os 3 primeiros prêmios. Sim. Então, era muito difícil. Tá. Mas E nesse período, me desculpa, que ano tu começou a treinar, a ser orientado pelo Henrique? Que ano foi isso? Final de 89 para 90. Ah, tá. E aí foi o boom, né? Sim. Começou mas era aquele treino à distância, né? O treino por carta, treino por telefone, né? Que não era sempre que você estava lá no Rio, né? Lá em Petrópolis. Justamente. Mas eu era muito disciplinado. Um exemplo, o que o Beraldo pedisse para fazer. Amanhã, Cauê, você faz 10 quilômetros. Eu fazia 10 quilômetros, mesmo se não me sentisse bem ou muito bem. 10 quilômetros é 10 quilômetros. Era 20 tiros de 400, era 20 tiros de 400. Se não saía naquele tempo pré-determinado, com a pausa, não interessa. Eu fazia os 20 quilômetros, ou 20 vezes 400. Então, chovia ou não chovia, eu não perdia treino. Tanto eu me recordo e conto muitas vezes que eu ia treinar quando começava a chover, passava perto de umas casas, assim, as velhinhas gritavam: vai para casa, vai dar raio, você vai morrer, né? E eu passava liso, correndo. Então, era disciplina de treinamento, não perdia treino. E Sim. confiava muito no trabalho que ele estava passando para nós, então, para mim, e ele dava aquela perspectiva e otimismo de tudo mais. Então, quando você consegue realizar o treino, fica mais fácil para a competição. Opa, se eu faço um treino X na competição, tem que sair Y. Obrigado, foi o resultado, né? Obrigado. E aí, talvez por isso, aquele que eu falei lá no início, eu estou com outro fone na mão aqui, talvez por isso que o Clair tenha competido por tantos municípios, que como tu não tinha um vínculo com o treinador do município, no caso, o município te contratava, mas tu não tinha o vínculo com os treinadores do município, teu treinador era externo, talvez por isso que tu rodasse tanto, né? E não tinha essa amarração, né? Não, assim, quando eu vim para cá, onde eu moro aqui em Rio do Sul, eu pensei, não vou mais viajar para morar em outra cidade, porque já tinha trocado várias vezes. Mas você sabe disso. Como o meu treinador não era daqui, terminava Jogos Abertos, 4 medalhas de ouro, né? Se fosse contar, né? Estava eu, Adelide, e Sim. 4 medalhas de ouro, quase sempre, ou perto disso. Ouro ou prata? Então, aí o cara lá do Itajaí me ligou: Clair, nós estamos com o objetivo de tantas medalhas. Tá, quanto você vai me pagar? Eu vou te pagar tanto. Eu cheguei ali na Fundação Municipal de Esporte de Rio do Sul. Eu sou profissional. Sim. A minha vida vai passar. Né? Então, eu disse: essa é a proposta que eu tenho. Você consegue cobrir? Não. Então você está virando as costas. Não, eu estou pedindo para você, não estou virando as costas sem falar. Sim, e claro. Aí eu disse: E eu ia porque nós vivíamos do quê? Da renda que nós ganhávamos durante o ano. Exatamente. Então, como o jogador de futebol, o cara é flamenguista roxo, mas joga pro Vasco. Vai fazer o quê? Né? Então, e é isso que acontecia. E eu lembro que um dos melhores patrocínios foi Balneário Camboriú, na época que eu bati o recorde, acho que foi pro Itajaí. Foi um dos melhores patrocínios. Balneário não tinha praticamente atleta aqui, era você, praticamente, você é Adelide, né? Então, aí nós fizemos, aí eu treinei ainda a Ieda, né? Lembra da Ieda Yupa, que foi lá e ainda ganhou da Márcia Narlock em 94, se não me engano. Que vai ser uma das minhas entrevistadas aí na sequência também. Então, e aí tudo começou. Eu tinha que era o meu trabalho. Claro, era o meu trabalho, eu tinha que... Não tem nada de errado nisso. Então, não tem nada de errado. Mas eu teve uma oportunidade que eu não recebi numa cidade, não vou nem passar o nome aqui da cidade, porque eu já estava na Itália e eles não pagavam. Eu disse: eu não vou voltar para correr Jogos Abertos, foi em Tubarão. Aí eu não voltei, você sabe? 93. Tubarão. Então, porque eu estava passeando com o dinheiro da fundação na Itália. Você não recebia. Pois é, então aí a Delírios já contou uma boa parte. Para os nossos amigos, quem não viu a entrevista da Delírios Bernardi, a Delírios e o Clair foram casados durante muitos anos, competiram juntos durante muitos anos e faziam essa dobradinha. Cansavam de ganhar os 5, 10 mil, os dois, né?
O casal ganhava as duas provas, enfim. E aí teve a saída para a Itália, né? Que eu já ouvi a versão da Denise, eu quero ver a versão do Clay. Como é que foi a saída para a Itália? Como que quem indicou? Quanto tempo? Enfim, conta para nós aí. Então, o primeiro Mundial de Cross Country foi em 91, se não me engano. Desculpa, eu esqueci de falar disso, dos mundiais que o Clay participou. Conta para nós, antes de falar da Itália, quantos mundiais? Quantos mundiais Então, e a partir de quê? foram 3 mundiais de cross country. O primeiro foi 91, 92, 91, já treinando com o Henrique. Com o E Henrique, né? foi na França, foi em Aix-les-Bains, né? Então fomos lá, os atletas ficamos maravilhados. Eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, Europa, passando Imagino. perto da torre ali em Paris, eu fiquei louco da vida. Aí voltamos e eu disse, ano que vem eu vou e não volto. Tá, mas como você vai? Nem teve a competição ainda, a eliminatória? Não, vou me classificar e vou, né? Aí eu lembro que foi no Célio de Barros, o Johnny foi primeiro e eu fui segundo na eliminatória. Eu lembro que fui uma semana antes para Petrópolis e treinava todo dia desci de Petrópolis para o Rio para treinar no local da competição. E eu fui segundo e fui. Aí estava o Arturo Diamantino e a Silvana Pereira e tinha mais aí o Turrinho, que mora na França hoje, mas já morava na Itália. Eles já tinham esse contato. Eu disse, nós vamos para a Itália, atrás do Coquinho, Bélgica. Acabando o Mundial, nós pegamos o voo para Milão, Florença, San Giovanni Valdarno. Nós chegamos de madrugada lá, aí o Coquinho estava nos esperando na estação de trem. Ficamos lá um mês e pouco, competimos, aí que é o boom da história, porque o Vanini, Luciano Vanini, falecido também, Foi teu treinador, né? foi meu treinador lá, e que ele disse, não, Caio, você é 10, pode vir. Por quê? Tinha uma competição, né, em Roma de 12 quilômetros. E nada mais, nada menos que iam competir lá, 92, Gelindo Bordim, campeão olímpico da maratona de Seul 88. E mais Salvatore Bettiol, e mais a equipe toda de fundo da Itália. Sim, a seleção italiana. E eu já vou ter que colocar lá para competir com eles. Resumindo, foi uma das melhores provas que eu já fiz e perdi para eles dentro da pista do Estádio Olímpico de Roma. Nossa. Os caras foram uma loucura. Quem quer ser brasileiro no meio depois assistindo os comentaristas, que brasiliano, que faz, né? E vai estragar a festa da nossa seleção aqui, entendeu? E perdi. Clair, se você tivesse ganho, você ia ser o deus do atletismo, porque você teria batido toda a seleção italiana de fundo naquela época. Mas perdi, eu dei tudo e mais um pouco, né? Imagina. E, enfim. Mas perder para aquelas feras era uma honra, né? Um orgulho perder para aquelas feras. Foi sim uma coisa muito legal, né? Depois de conversar com eles, conversava pouco ainda, né? Não estava bem afiado no italiano, e foi muito legal, sabe? E aí ele disse, não, quiseres voltar, as portas estão abertas, porém, eu não te pago a passagem. Não te pago a passagem, não posso porque eu não tenho como explicar isso, não tenho resultado ainda e tudo mais, e eu te ofereço aqui o clube para você competir e tudo mais. Só que a estadia, quando você estiver aqui, eu te dou. Beleza. Voltei para o Brasil, quer que eu conte a história, como foi aí? Conta, que tu Voltei conta para o tudo. Brasil, uma meia maratona em Buenos Aires. Não tinha um pila no bolso. Fui numa agência de viagem. Eu disse, olha, tem uma competição em Buenos Aires, eu sei que estou bem e eu vou lá para tentar ganhar. Se eu ganhar segundo, que pago à vista, senão nós conversamos, né? E o cara beleza. Topou? Topou. A dona Erna, né? Eu lembro dela, aqui do Rio do Sul. Aí peguei um ônibus, fui até Porto Alegre, peguei um voo até Buenos Aires, um colega meu, Jorge Basiricó, acho que você conhece também, acho que sim, me recepcionou e fui para a meia maratona do domingo. Resumindo, 18 quilômetros, Clair na frente, pronto. Já estava quase contando com $6.000 né, no bolso. De repente, o argentino me passa com tudo. Disse, não posso perder, não vou perder, mas perdi. Mas ganhei $3.000. Nossa, imagina. Voltei para Rio do Sul,
Paguei a passagem e já comprei para a Itália de volta. Foi o que Loucura, aconteceu. né? Aí Aí você ficou um voltei. tempão lá na Itália, né? Ficou um tempo lá, morando lá e treinando Então, lá. de 92 a 98, né? Aí teve aquele período de 96 que me machuquei. Sim, E assim consegui vários resultados. Lá, vamos lá criticar treinamento. Não, a mudança de treinamento foi benéfica para mim. sim. Então, e o estímulo que eles davam, a periodização de competição, por mais que nós precisávamos competir rua para nos mantermos e ganhar alguma coisa, mudou bastante coisa. E daí vieram os resultados. Tanto que em 96 eu falhei, né, para ir para a Olimpíada em Atlanta, né, que eu estava pré-classificado, e Pois aí é, tinha né? eliminatória no Rio, e eu falhei nesse momento. Ah, Aí mas que isso aí só acontece com quem está lá, né? justo, é. E aí foram as maratonas, grandes resultados lá no campeonato de sociedade. Fui terceiro no campeonato italiano de meia maratona. Então, fui quarto nos 5.000, quarto nos 3.000 rasos. Então, fomos campeões da segunda divisão, porque lá é dividido em divisão, Sim, o sim. campeonato italiano. E fomos aí, acessamos a Série A, da primeira equipe não estatal a entrar Nossa, que na Série legal. A do atletismo italiano. E tudo de bom. Aí foi O, que o Vatier é italiano, não, né? não, então, eu sou de origem luxemburguense. Ah, Agora, inclusive, Luxemburgo. agora eu fiz a dupla cidadania. Ah, fez essa? Né? Eu fiz, É porque Então, Luxemburgo, eu tive o privilégio de conhecer Luxemburgo. É então, um país condado que lá, é um país de velhos, eles estão buscando os descendentes, justo. é verdade, né? E é um Então, país maravilhoso, muito bonito lá. então, o pessoal que fez toda a busca tem as lápides lá, Vatier, não sei o quê, né? Então, bem show, eu fiquei feliz. Né? Diziam que era franco-holandês, mas fala alemão. É, sim. Então, E aí quase que virou um cidadão italiano também, por pouco, não se naturalizou lá, né? justo, faltou isso, faltou buscar mesmo, porque a Sinderaldo foi e falha a mim. Nós temos que sempre colocar o que a gente falou. Porque eu, no auge, nunca pensei que eu ia me machucar daquela maneira, entendeu? Sim, Eu tinha foi vencido complicado. 3 maratonas na Itália e aí eu estava me preparando para voltar para competir uma delas, mais importante, que era a maratona de Carpi, e faltando 40 dias veio a contusão, E aí aí quebra tudo, né? Quebra todo o quebrou planeta. tudo. Aí eu voltei E a para Delírio já estava lá contigo ou ela ia e sim. voltava? Como é que... Não, o primeiro ano ela não foi, né? Aí no segundo ano eu falei dela, falei para o Vaninho, tem uma esposa que corre bem, não sei o que e tal, tem interesse em trazê-la e tal. Não, traz, vamos ver. Daí quando ela foi lá, ele se encantou, porque É, eu corri pouco, né? corria muito fácil, então... Ele é, na verdade, assim, esse senhor italiano, seu saudoso, ele nos tratou como filhos, né? Então, É, a eterno Delírio contou isso agradecimento a também. ele. Nós éramos como se fôssemos filhos dele. Ele levava, nos levava assim, em todos os locais possíveis. Inclusive, Que ele falou legal. assim, Clair, no campeonato italiano de meia maratona em Milão, acho que estava 45 graus, 40% de umidade. Nossa, Se você ficar entre os 5, nós vamos passear na Ilha de Elba. Vamos ficar uma semana lá. Pau, fiquei em quarto, pronto. Aí, e aí, Clair, bom, antes do treinador italiano, o tempo que você estava com o Henrique, eu queria comentar naquele momento, talvez essas duas convocações de seleção brasileira várias vezes fosse porque você estava treinando com o treinador de fora, porque naquela época existia assim muito concentrado em Rio, São Paulo, né? Não davam aquela olhada para os outros estados, né? Então, de repente, se tivesse aqui, não teria tido essas convocações, né? Tinha não, a força do treinador também, né? sim, mas certeza absoluta que o Henrique, só agradecimentos. Sim, um grande Henrique. Então, se não fosse treinar com o Henrique, eu não teria ido. Certeza, Sim, absoluta. exato. Então, porque aí quando ele me chamava para competir lá no Rio, São Paulo, não, você tem que competir. E competir com os caras fortes, né? Aí, tanto que algumas provas que eu fui, levei pau nas primeiras, ele disse, não,
É só uma questão de tempo. Normal, né? Normal. Começamos a treinar. Eu lembro que eu fui numa corrida no início do ano no Rio, estava o Luiz Antônio. O Luiz Antônio nem treinava com o Henrique ainda. E foi na chegada eu ganhei dele também. E isso foi o trampolim para você ir para a Itália, ficar aquele tempo, fazer essa história toda lá. Voltou em que ano daí? Foi 98 ou 99? Então, eu só não voltei mais para a Itália e tudo que aconteceu, porque em 28 de agosto de 98, faleceu o Vanini, subitamente infartou. Sim. E aí o meu contato não era por papel, era contato verbal. Sim, sim. Então, patrocinadores, tudo isso se perdeu. A pena. Foi uma pena. Enfim, E aí você voltou para o Brasil. aí eu voltei, aí eu pensei o seguinte, chegou a hora de me mexer. Aí eu sei que apareceu uma vaga como professor ACT numa escola, eu fui lá e consegui a vaga. Em seguida fiz o concurso público do Estado, né? No qual eu logrei êxito e assumi uma escola, competindo algumas vezes, inclusive ainda ganhei medalha em 2000 em Blumenau, 3.000 com obstáculo. Blumenau foi 2000, né? Não, 2000 foi Brusque. 2003, 2001, 2002, 2003. Blumenau foi 2003. Então, ali foi minha última competição. Pois é, foi teu último, isso que eu ia te perguntar, o teu último Jogos Abertos foi 2003, Isso. né? Então, eu me recordo que eu dava 40 horas na escola, eu vinha da Aurora, que são 10, 12 quilômetros do Rio do Sul. Eu Sim. treinava de meio-dia, vindo correndo para casa, almoçava, pegava carona e voltava, que eu deixava o carro na escola. E eu treinava o Valdemar Thiago, no 3.000 com obstáculo. E ele treinando muito bem, eu disse... Pois é, aí nesse período o Clair, professor na escola, ainda competia e começou a dar uns treinamentos para alguns atletas também, né? Comecei. Começou o período treinador aí também. Também, era uma coisa que ainda me fascina, não é que não me fascina treinar alguns atletas. Eu sempre digo, eu queria ter a oportunidade de treinar alguns atletas que eu vi durante o período que eu competia e quando eu deixei de competir, alguns potenciais que foram perdidos. O treinador, não é que o treinador não é um bom treinador, mas tem características de atletas. Né? Depois eu fiz fisiologia do exercício, gosto do desempenho humano, estava tentando o meu mestrado em desempenho humano, eu gosto disso, gosto mesmo. Então, eu treinei alguns atletas. Aí vem o período acadêmico, né? O Clair, não sei se ainda tem vínculo com o Estado, mas o Clair hoje é professor de uma universidade, que é a Unidade. Não sou Unidade, mais, né? Ederaldo. Infelizmente, Não é esse mais? ano me desligaram. Mas ficou muitos anos lá, né? Ficou muitos 14 anos lá. anos. 14 anos na 14 anos Unidade, né? eu ministrei aula na universidade ainda. E é um período acadêmico, ele abraça a pessoa, né? Ele abraça, o teu tempo fica limitado para outras coisas, né? O pessoal acha que a academia é fácil, na academia é muito difícil, porque o professor, ele é um professor, não é só ali na hora de aula, é um professor de tempo Justo. integral, por exemplo. Então, você muitas vezes tem 2 noites de aula, mas você fica a semana toda planejando, assinando papel mentalmente, sabendo a sequência das aulas, principalmente eu ministrava não só o atletismo, então tinha outras disciplinas e muitas vezes cobria professores que infelizmente, né, deixavam a universidade, são situações, a academia ela é complexa. E esse período agora, esse último ano que a gente está vivendo, que é um ano para ser esquecido, né? Mexeu com uma estrutura de muita gente, financeira, enfim, né? Acaba gerando algumas coisas desconfortáveis, né? Como esse desligamento, infelizmente, quem perde é a unidade. Só quem perde é a unidade. Sim, tem. Eu falo isso mesmo, não tenho. Não, certeza, Perde eu porque sei, está porque o perdendo motivo não é plausível. O motivo, então, é uma coisa que o conhecimento não está no título, está no que a pessoa busca. Eu sempre digo, quando eu treinei o Elcio, não sei se está na tua pauta aí. Sim. Então, quando o Elcio veio treinar comigo, eu só treinaria ele, eu falei para ele, se ele viesse morar próximo onde eu estava. Senão não Elson existe. Alex Gracioli. Isso, não existe treinamento. Na minha concepção, eu treinava a distância com o Henrique,
mas eu sabia da minha responsabilidade. Eu sabia de que o quanto né, poderia render ou não render. Muitas vezes eu ainda exagerava, né? E eu percebi, nas competições, mais do que tudo, Deraldo, quando eu competia, eu analisava muito o meu adversário. Sim. Não só no dia, nas outras competições também. Qual o momento que ele fraquejava. Porque muitas vezes, Itajaí, eu ganhei as duas provas. Ganhei o 5 e o 10, se não me engano. E eu não era o melhor. Certeza que não era o melhor naquele período. Só que eu fui treinar um dia em Blumenau e eu treinei com o Vasmiro. E o Vasmiro estava muito bem. E nós fizemos uns 5.000 e nós fizemos, eu disse, Vasmiro, eu quero fazer uns 5.000 para 15 minutos. Só isso. E eu vi que ele estava querendo fazer mais. Eu puxava a minha volta a 72, 1,12, e ele ia mais um pouquinho. Disse, tá me testando? Tá bom, pensei, deixa quieto. Aí eu disse para ele, quando acabou, eu falo para ele, sempre falei, eu disse, quando acabou o treino, você perder os jogos abertos para mim. Porque eu não estava muito bem. Eu disse, perder os jogos abertos. Não, como assim? Então, vamos esperar. Aí tinha 2 semanas e eu ganhei. Porque eu sabia onde eu poderia atacar. Eu já sabia mais ou menos, né? E Isso foi em naquela época o Vasmir 2003, estava muito bem. Oi? 2003 em Blumenau, né? 2003, né? Não, não foi em Blumenau, foi em Itajaí. Ah, Itajaí, né? Não lembro o ano agora, 2001, né? Então. Eu não lembro. As Mas, situações, enfim, então, voltando-se, né, falando do Elson, e eu dizia para o Elson, se você fizer Y, você tem que correr lá na competição. Ele ficava me olhando, como assim? Não. E eu, já na época, que faz tempo, tinha controle lactato, frequência, eu fazia os testes, e aí eu lembro que eu disse, quando ele fez 14 e 18 lá em Itajaí, eu disse, se você está preparado para fazer isso na maratona, né? Teoricamente, você tem que fazer abaixo de 14,20 no 5.000. Você sim, corre sozinho, não? Ele foi lá e fez. Como que você sabia? Não, é uma coisa puxa a outra, não tem? claro. Então, Aí é o treinamento científico, né? A ciência no esporte, né? por isso que eu digo, é umas loucuras, mas eu gosto do treinamento, quem sabe, agora com desligamento, agora eu estou, quero curtir um pouquinho aqui, mas depois vamos ver se eu vou. Rio do Sul aí, já vou chamar a responsa lá do... tá um treinador de bobeira aí, vamos trabalhar. Sim, agora até que dá, porque não sei se também se ia colocar na vida profissional, eu estou na FESPORT, né? Então, hoje eu trabalho Ah, na você está na FESPORT, FESPORT também, né? justamente. Eu Como é sou que é? Antigo integrador esportivo, no caso. agora coordenador, né? É, Então, eu estou eu, na eu coordenação sei aqui, disso, você que pegou vão, naquela época lá. então, E aí, agora como é que está a função aí? Está agitando a região? Bom, agora esse ano 2020 não aconteceu, né? foi bem Mas difícil, bem tentamos complicado. por várias vezes, e eu sei que também você tinha a ligação lá direta para ver das competições, e vai ter Sim, essa integração, porque tem que ter, né, Federação para o Esporte, principalmente com os novos moldes, né, do GESC, né, da sim. ULESC, né, então nós vamos ter que ter muita proximidade com as federações. Essa parceria não dá para não ter essa parceria É federações, justo. FESPORT, federações. E está em ótimas mãos aí na região, né? Claro, agora sim, eu estou curioso, desde o começo da nossa entrevista, eu estou vendo aí atrás um monte de troféu, um monte de coisa. Conta rapidamente para nós a história desses dois grandões aí. O que são esses dois grandões aí que estão aí, um de cada lado aí? Então, esses eu coloquei porque são os maiores, Geraldo, mas não é que é assim, de maior importância, sim, todos são de grande importância. Rua, Os do nós saber sobre isso, é rua, vamos falar de rua. rua. Então, Rua. esses dois troféus, eles são de Apucarana. Para quem não conhece, essa prova é bem famosa no Brasil, 28 Sim, de sim, janeiro. sim. E o azulzinho ali, ele foi de primeiro lugar. E estavam, depois da São Silvestre, daí depois eu conto da São Silvestre também, depois da São Silvestre, todos nós fomos para Apucarana. Todos. E aí tinha Adalberto, Arthur, Luiz Antônio, lá de Juiz de Fora, Assis, todos os fundistas, Diamantino, Só todos os fera. melhores, todos os melhores fundistas, Vanderlei, na época o Vanderlei ainda estava engatinhando, né?
mas estava lá, e os outros mais, que todos que estavam lá nessa competição. E no final do dia, no almoço, alguém falou, então, se eu não ganhar, ganha tu, se não ganhar, ganha eles. Tá? A cúpula dos melhores, né? E aquilo me incomodou um pouco. Ele disse, eu vou ganhar essa prova hoje. Cutucar a O onça. poder da mente, eu digo poder da mente mesmo, porque estavam todos os melhores. Eu tinha sido 15º ou 11º na São Silvestre. Eu tinha perdido para eles. Mas eu sei que eu não corri bem na São Silvestre, porque eu estava naquele ano. E aí, deu a largada, filho. Colei neles. Apucarana, qual é a distância? Eram 10 quilômetros. Era 9.700. Né? E agora fecharam com 10 quilômetros. E aí, deu a largada. Quando primeira volta sobrando, disse, vai ser meu dia mesmo. Pegou uma subida, o Diamantino atacou, fui atrás dele. Aí voltou mais um outro, o Arthur ficou, o Adalberto ficou. E eu disse, não posso levar o gaúcho para a chegada. Aí, faltando 1 quilômetro, eu disse, não, é agora ou nunca ir. Ganhei a prova. Você tinha muita velocidade, né? Você tinha velocidade ótima. Ganhei a prova. Ou muitas provas. Aí, no ano seguinte, eu fui segundo, que é outro troféu, também Apucarana. Vários troféus. E aquele outro grandão ali à tua direita? Aqui, então, por incrível que pareça, ele é maior, mas é de segundo. Foi o ano seguinte. Ah, de Apucarana também? Eu perdi para o Geraldo de Assis na chegada, perto da chegada. Mas eu competi 3 dias antes a meia da PUC, em São Paulo. Ganhei. Vamos colocar, daí www, eu me acho bem com o pé nas costas, porque eram 2 voltas na PUC, sério, Deraldo. E quando deu a primeira volta, eu disse para o Luiz Antônio, olha a facilidade, disse, Luiz Antônio, eu vou dar um tiro agora, de 1.000 metros, se quiseres, vem comigo, no meio da prova. E, cara, aí eu dei um tiro, olhei para trás, ninguém, dei mais um, dei um tiro, na verdade, dei um tiro de 2.000. Olhei para trás, ninguém, disse, agora eu vou só manter. E ninguém veio buscar, ganhei a prova fácil. Na moral. E 3 dias, saímos de lá, fomos direto para Apucarana. Aí que tem a questão do treinamento. Eu disse, Henrique, faz um fartlek no domingo para correr na segunda. 2 dias depois da meia. Meti lá 6, 7 tiros de 1.000 para 2,55 com intervalo de 1. Aí fala assim, para que você fez? Não, ele pediu para eu fazer, eu fiz. Cheguei na terça cansado. Claro. E perdi a prova. O corpo cobra conta, né? Então. E tem a passagem da São Silvestre, né, Deraldo? Pois é, aí vamos chegar onde eu queria. Também teve as tuas participações em São Silvestre, né? Conta para nós aí. Então, São Silvestre, a primeira participação já foi 15º, 12 quilômetros era. Então, no ano seguinte foi 11º, isso. Foi 15º, o Henrique disse, Clay, faz o que você tem de melhor. Mas eu saí na Elite B, eu saí 100 metros atrás. Tá lá atrás, né? E cheguei 15º. Aí na próxima eu fui 11º, no ano seguinte, e no outro fui 6º. Nossa. Perdi para o Johnny ali, quer dizer, não consegui buscá-lo na subida da Brigadeiro Luiz Antônio. E o Johnny foi 5º. Aquela subida mata, né? Mata, Mas né? para os nossos amigos perceberem, né? Isso é inevitável, praticamente todo brasileiro ou assiste ou fica sabendo da São Silvestre, no dia 31 de dezembro, para ver a dimensão do tamanho do trabalho desse senhor aí, que ficar entre os 10 primeiros da São Silvestre é um feito, é uma glória, né? Pena que no Brasil, o Brasil sempre tem aquela, né? Me irrita quando diz, ficou apenas em quinto, ficou apenas em quarto. Você não sabe o que é isso, né? Chegar entre os 10, os 11, os 15 primeiros numa São Silvestre pelo nível que ela é. Para ter ideia, a última São Silvestre do ano passado, que teve aquela chegada alucinante, que um atleta ultrapassou outro praticamente na linha, essa semana que passou, aqueles 2 atletas no Mundial de meia maratona bateram o recorde mundial. Então, para ver o nível que é uma São Silvestre. Quando o Clay chega em 6º numa São Silvestre, não foi para o pódio, dane-se, é 6º de uma São Silvestre. Olha que grandeza, né? Que grandeza. Sim, ele era, enfim, todos os grandes atletas, e depois competia lá fora com os mesmos, daí ganhava. Eu lembro quando eu fui 11º, que nós fomos para Punta del Este, tinha Arturo Barrios, que era na época o recordista mundial, Delmiro dos Santos, tinha os 2, o Dionísio Seron, também mexicano, tinha outros grandes atletas. Fera. Lá, então, lá era, saímos também no osso, pau a pau,
Até o final foi Arturo, Delmir e eu, terceiro. E os outros ficaram para trás. Lá corria 2,45, 2,48 e o couro pegava. Clay, tu como ex-fundista, como grande fundista, como é que você está avaliando o momento do Brasil hoje no fundo? Pô, Bernardo, assim, ó, como eu não vejo eles treinando, né, eu só vejo assisto, leio os resultados. Resultado. Então, pela evolução do treinamento e percebendo que lá fora alguns centros de treinamento evoluem e nós não evoluímos, é porque alguma coisa está faltando. Pois é. Essa é a Conhecimento, pergunta. O não que é que está sei. faltando? É conhecimento? Não sei. As mídias, a revolução das mídias, que deixa o menino, a menina que vai treinar, é preocupado mais com o que ele vai receber de mensagem, sei lá de quem que for. Por exemplo, eu já vi, que eu vou muitas vezes aqui na pista, o menino faz uma repetição, seja ela de halter, seja ela de 100, de saltos, de técnica, ele vai olhar o celular. Então, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos que treinar e treinar. Então, eu não sei, tem aquela outra questão dos suplementos. Até que ponto, todo suplemento, é óbvio, é para ajudar, mas até que ponto esse suplemento é ministrado, será que há necessidade? Será que esse menino foi fazer um acompanhamento com um nutricionista esportivo, que se ele está necessitando mesmo desse suplemento? Um exemplo, estão treinando os meninos e meninas nas provas corretas? Porque você sabe, eles querem treinar e eles impõem muitas vezes, sabe que alguns talentos dos 5.000, eles querem correr 1.500, por 7 menos, mas é uma passagem, 800, 1.500, 5.000, 10.000, meia maratona, maratona. Tanto é que, né, se nós falarmos de Haile Gebrselassie, né, monstro de 5,10, né, que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Europa, o cara corria quanto? 1,47, 1,46 no 800, 3,30 e pouquinho no 1.500. Veloz. Assim, então, é uma passagem, mas quando você fala de meio fundo, é quanto cada um quer sofrer. Um exemplo. É um sofrimento de dor? Até sim. É um sofrimento de cansaço? Sim. Então, até quanto que nós queremos sofrer com o treinamento? Porque se não houver treinamento, não tem resultado. Então, lá, aí tem uma fala que o Arthur de Freitas Castro falava, né, muito bem. Tiro de 400 qualquer um faz. Para 1 e 2, 1. Eu quero saber se ele colar um no outro, até onde ele vai. Né? Entendeu? Então, eu lembro que teve um atleta também, sem citar nomes, que ele falou, não, eu fiz tantos de 400, então você já ganhou a prova. Tantos de 1.000 para tanto, então você já ganhou. Pô, você é um mentiroso. Falei para ele, né? E ele perdeu longe. Nunca mais melhorou. Ficou um tempão sem conversar comigo, sabe? Porque tem algumas coisas, né? Se você aumentar a pausa, você vai aumentar a intensidade. Mas aí não serve para quê? Então, eu gostaria de entrar numa roda de discussão de treinadores e ver o que está acontecendo. E também tem outra coisa que, como hoje, temos facilidade, tem muita facilidade, é de ver a mecânica da corrida. Então, se você lembrar e você visualizar hoje, eu estive lá nos Jogos Abertos em Jaraguá. Então, se você olhar a mecânica da corrida, nossa, salvo brincadeira, vou brincar com o seu Carvalho, né? Que tinha a sua dinâmica, a sua corrida particular, mas tinha um grupo de atletas corria muito fácil. Sim. Uma técnica de corrida sem vícios. Aí eu percebo que hoje, em algumas situações que isso, felizmente, aí nós vamos voltar lá em Concórdia, 87, 88, Matsuzumi Nakatsukasa, que ele... Nakashi. Todo treinamento tinha o quê? Educativos de corrida. Técnica de corrida. Então, acho era uma que o pessoal escola... esqueceu um pouco isso hoje, né? Então, eu vejo isso. Quanto que cada um quer sofrer, como que esse treinamento está sendo colocado nas devidas intensidades, nos devidos tempos, e eu vejo assim, Geraldo, não só na corrida, eu vejo também nas provas de campo, porque não é possível nós termos um
isso, um Sim. aquilo, pelo potencial que nós temos em termos de Brasil. Então, fica a pergunta, onde que erramos? Na base? Intensidade em demasia? Porque se nós pegarmos alguns resultados de iniciação, elas são monstruosas, né? E eu vejo vários atletas que, ali, menores, joguinhos, né? Fazendo, vai para a Olimpíada. E aí, 2 anos depois, some. Aí eu não sei se é por falta de incentivo ou até econômico, né? Ou ninguém abraça esse atleta para ele ter uma continuidade, porque quando falamos em atletas olímpicos, nós temos que ter uma continuidade. Desde a base, depois são os campeonatos, né? Como você falou. Vem os estaduais, depois vem os brasileiros, sul-americanos, pan-americanos, ibero-americanos, né? E É uma chegar escada, lá. né? É uma escada. E você tem que buscar. É complicado. Isso Clay, meu querido, pô, o papo está maravilhoso, mas o nosso tempo já está mais do que estourando. Tanta coisa para falar E ainda. tem muita coisa para falar, né? Vamos fazer a parte 2, quem sabe? Não, Clay, sério, vamos não, conversar. eu sei, tem muita coisa para te falar. E é um papo fundamentado. Eu acho que é interessante porque é um papo fundamentado. É Né? justo porque nós temos que pensar nisso. Como você, que é nosso presidente aí da federação, e vê, está no dia a dia, não só o dia a dia nosso aqui em Santa Catarina. Você vai em todas as competições, nível do Brasil. Se não me salva a memória, ou que estou um pouco esquecido, você estava em São Paulo, ou final de semana? Não, por Não? causa da Covid, esses dois, Não, GP e o Troféu não Brasil, foi. eu recusei a convocação. Não vou, tenho que me cuidar, né? Só sou Então, 60, né? Tem que cuidar um pouquinho. Né? e tem um tempo, Deraldo, que eu vou buscar, que eu colocasse aí no tempo dos 5.000. Eu fiz lá em San Giovanni Valdarno, 13:57:8. Até peguei minhas... 13,57. Mas eu tenho um 13,57,2 aqui. Ou é 8? 8. É É 8. 8? Ah, tá. 13:57:8. Que a gente copia de boletins antigos, pode ter um erro lá, né? 13, então... Eu só penso assim como o Florianópolis, JASC 94, né? Corri 14:8 lá, praticamente, né? A pista daquele jeito. Sim. Aquele seria o dia, né? Os 10.000 também. Enfim, assim, eu tenho que só agradecer. Sabe o que eu tenho que agradecer, Deraldo? Todos esses atletas da época, de fundo, né? E principalmente, é óbvio, a federação, pela realização dos campeonatos, mas que eles foram um estímulo. Quem sabe não é isso que está faltando para os nossos atletas, esse estímulo regional, quem sabe? Outro dia eu estava conversando, não me lembro com qual, acho que foi com a Assunção, e que foi teu adversário também, não, Assunção, Sim, né? João Gustavo Assunção. Esse Aí é eu estava perigoso na chegada. colocando para ele o seguinte, as corridas de rua hoje, claro, todo mundo é um negócio, né? Os promotores querem Sim, volume, querem quantidade, né? E esquece um pouco da qualidade, a questão dos pelotões de elite, porque na época de vocês iam 200, 300 atletas, era gente que corria efetivamente. E hoje vai aquela turma que é uma curtição, que é legal participar e tal, mas assim, a qualidade qualidade técnica, eu acho que caiu muito. Vence muito em quantidade. E vocês tinham isso que eu estava falando, que você estava falando, né? Tinha gente para competir, tinha adversário, né? E aí a última pergunta, antes da gente encerrar, porque realmente nosso tempo está mais do que estourado, até que ponto a rua, corrida de rua, ajudou ou atrapalhou os resultados do Clair na pista, que são treinamentos completamente diferentes. Né? justo. Até uma fala do meu colega, as provas de rua, para nós não, para quem gosta da pista, ela não serve. Ou melhor, ela pode aparecer em determinado momento como uma preparação, mas como o asfalto machuca muito, então tira totalmente, pode ser. Não que na pista não ocorra as variações de ritmos, tudo bem, mas as provas de rua, ela te cansa muito. Ela machuca, ela destrói muita fibra. E você não fica tão reativo quanto na pista. E você sabe que na pista é pé bom. Não basta, Sim. você tem que ter pé bom, você tem que ter reatividade, seja ele o atleta dos 100, 200 e os 5.000, 10.000, não fica atrás. Né? Então, você teoricamente fica mais lento na rua, não tem jeito. Tanto que se nós colocarmos
um melhor 10 mil de rua é inferior ao melhor ao recorde do 10 mil na pista. Sim. Então, prejudica. Então, o que faltava para nós na época? Essa periodização. Você vai só competir na rua agora, esses 3 meses, e você vai para a rua. Como nós não temos um calendário unificado, né? A nossa federação tem um calendário, e os campeonatos eles são distanciados um do outro. Para ter uma ideia, um exemplo, quando lá fora nós competimos o campeonato italiano, tinha um 3 mil na quarta, um 5 mil no sábado, outro 3 mil na outra quarta e outro 5 mil no outro domingo. Quer dizer, você tinha uma... Né? Respirava. Então, só para ter uma ideia, como evolui, aí deu aquela... Nós ficamos 15 dias ou um pouquinho mais sem competir na rua, aí nós fizemos um direcionamento para a pista. Eu meti 6 ou 7 tiros de 1000 para 2,38, 2,40, com 2 minutos de pausa, 200 metros trotando. Então, quer dizer, se continuasse nessa mesma pegada, daqui a pouco ia ficar tudo mais fácil. Sim, sim. Então, infelizmente, a nossa estrutura de campeonato hoje é um final de semana e tem que dar conta de tudo ali. É complicado. Justo. Então, a rua lá prejudica. Por exemplo, você quer ir para a Olimpíada, tem que esquecer um pouquinho. Você pode... deixa para outro momento. Monfará, o britânico. Agora que ele começou a ir para a rua. Não que ele não competiu antes, ele entrou em algumas competições no período invernal, no período de inverno, sim, como forma de preparação, forma de potência aeróbia e assim por diante. Mas ele, né, período de pista. Então, e é isso que falta para nós. E não adianta condenar a Deraldo, não adianta condenar a Federação Catarinense e as outras federações, porque não é homogênea, um buscando o outro. Não adianta. Né? Clay, meu querido, eu queria te agradecer demais, né? Foi um papo excelente. Como eu disse, pena que o tempo é curto, né? É curto. Mas eu sempre peço assim para os nossos convidados, no final da entrevista, deixar uma mensagem para a galera que está nos assistindo, para quem é do meio, quem está competindo ainda. O que o grande Clay Vattier deixa de mensagem para principalmente para as novas gerações que estão vindo aí? Então, que busquem o sonho, principalmente. Porque quando eu comecei, e busquem metas. Quando eu comecei, eu sabia que se eu não buscasse, ninguém ia buscar comigo. Então, sonhe longe, sonhe em voos altos, sonhe em buscar algo mais que os outros. Não seja, eu quero ser o normal. Eu tenho que ser além do normal, porque senão eu fico para trás. Então, sonhem alto, busquem. Corram atrás, tem que correr atrás. Se não correr atrás, não vem, o resultado não vem. Não cai no colo, né? Não cai. E depois, né, agradecer, né, Deraldo, por tantos e tantos anos, que nós tivemos, até discussões que eu acho que foi feita hoje em dia, uma competição. Isso faz parte. Então, mas eu até levei um cartão amarelo, quero deixar registrado, não sei, alguém me deu um cartão amarelo, foi em Itajaí, se não me engano. Fui eu que dei aquele cartão? Não sei o que foi. Eu sei que, mas foi coisa indevida minha, né? Fui fazer xixi primeiro cartão pista, a gente nunca esquece, né? Então, tem cartão amarelo no atletismo também. Tem, vermelho também. Agradecer quem for assistir, né? Todas as pessoas que me ajudaram, seja ela de todas as cidades que eu passei. Eu sei que para agradar todo mundo é muito difícil, mas tenho certeza que deixei grandes amigos. Tenho muitos aqui que converso ainda, né? Inclusive que moram fora do Brasil, aqui do Brasil também, não só aqui de Santa Catarina, também todo o Brasil. Eu sei que eu falho por não ir visitá-los, né? Mas hoje a situação é um pouco mais difícil que as outras, né? Tem família, tinha 2 empregos e sempre complica. Ainda mais está com um bebê de 4 meses em casa. Justamente, agora. Temporãozão aí. Mas eu quero já deixar o convite para você vir. Sei que você viaja mais do que eu e vir aqui, nós conversarmos. Mas sem dúvida. Se essa pandemia acabar, eu estou doido para ir para a estrada. Um feijão aqui com arroz, já deu, né? Coisa boa. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra conversar contigo. Agradecido, muito obrigado mesmo.
Obrigado Valeu. pelo convite mesmo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Mais do que merecido. Abraço a todos, né? Se cuidem e cuidem dos outros, né? Tá É bom? verdade. Valeu, Falou. gente. Obrigado, Clay. Valeu vocês, Passou. amigos que estão conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.